Está no ar Saúde em Pauta, o podcast para levar informação, conhecimento, saúde e bem-estar a todos vocês, nossos espectadores. E hoje, mais um tema muito importante. Nós vamos trazer aqui o Complexo de Saúde São João de Deus, referência estadual em bucomaxilofacial. E comigo aqui, dois profissionais muito importantes dentro do processo de criação e manutenção do nosso serviço de bucomaxilo, o Refaces. Aqui comigo, Dr. Tiago Rodrigues, ele que é o coordenador do nosso Reface, e o Dr. Pedro Paulo Brandão, cirurgião bucomaxilofacial. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, para a gente poder falar um pouquinho da bucomaxilo. E nós temos muitas novidades, né, Dr. Tiago? Dr. Tiago, para quem não conhece, é aquele profissional junto à sua equipe que sempre tem uma novidade no que tange a questão da bucomaxilo. É um dos poucos serviços em que o Complexo de Saúde São João de Deus implantou mais recentemente, eu digo aí nos primeiros anos, né? Nós estamos nos primeiros anos de existência da bucomaxilo e sempre tem uma novidade, sempre tem algo de diferente que destaca o serviço dos serviços que são ofertados em outros locais no estado de Minas Gerais e que nós vamos abordar durante toda essa nossa entrevista de hoje, que eu gostaria que iniciasse de uma forma diferente. Nós não combinamos isso nos bastidores. E agora eu vou pegar vocês de surpresa. Eu queria que vocês, na verdade, se apresentassem. Falassem um pouco, né, da carreira profissional de vocês, como chegaram aqui no São João. Pode ficar à vontade, doutor Tiago, primeiro. Eu me chamo Tiago Rodrigues Aguiar, sou graduado em odontologia e fiz a especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Tenho especialização e formação em cirurgia crânio-facial e especialização em cirurgia ortognática. A cirurgia crânio-facial cuida e é uma área voltada para os cuidados no tratamento das deformidades crânio-faciais. Eu tenho 21 anos de profissão, estou há aproximadamente 13, 14 anos aqui no São João de Deus. A gente tem uma caminhada já aí construída no São João. Minha formação, ela se fez, a minha graduação na Universidade de Itaúna, fiz a minha residência no Hospital João 23, fiz minha formação em cirurgia crânio-facial no Hospital da Baleia e a minha outra formação em cirurgia crânio-facial e cirurgia ortognática em São Paulo com o professor Manganello no Hospital das Clínicas. Trabalho com a cirurgia bucomaxilo há 17 anos e viemos no São João e fomos aqui muito bem acolhidos e construímos aqui uma história não só profissional, mas uma história de vida que a gente vai conversar hoje um pouco aqui. Perfeito. Doutor Pedro Paulo. Boa tarde, me chamo Pedro Paulo Brandão, sou graduado em odontologia pela Universidade de Itaúna, fiz minha especialização em Campinas, no Hospital Ouro Verde, sou especialista em implantodontia também, vim para o hospital em 2015 como estagiário do Tiago, e depois, quando concluí a especialização em bucomaxilo, acabou que ficamos aí junto, compondo a equipe de bucomaxilo. Não precisa nem perguntar se foi um bom aluno, né? Porque já ficou. Ficou. Foi um aluno insistente. Mesmo? Brincando, foi um excelente aluno. E o que a gente diz é que, para que a gente absorva na equipe, é claro que as qualidades técnicas precisam ser relevantes e elas precisam ser algo diferente naquele profissional, mas principalmente as questões de caráter, de formação moral, índole, aquilo que a gente diz como filosofia da equipe. Então, é um profissional que atende a essas características e que a gente se sente muito lisonjeado de poder ter ofertado o início da carreira uma experiência profissional e que ela acabou se concretizando como um componente de equipe, um parceiro e a caminhada se fez junto conosco aí agora. Ou seja, muitas histórias, né, vocês têm em conjunto aí. Bastante. Então, hoje eu vou convidar vocês a pensarem aí até o final do nosso podcast de dois casos, cada um pensando um caso aí que foi marcante para vocês
durante todo esse tempo que vocês estão aqui no São João, durante o tempo que nós temos o nosso serviço de refaces. Pode ser? Combinado. Feitas as devidas apresentações, gostaria também de apresentar o nosso patrocinador aqui do nosso café, sempre muito especial, Cafeteria Café Preto, localizada ali na rua Rio de Janeiro, 1058, esquina com a rua Maranhão, bem no centro de Divinópolis. Eles estão sempre presentes aqui com os melhores quitutes no nosso podcast e eu convido vocês a acessarem o Instagram, @Cafeteria Café Preto, e também darem um pulinho até lá e experimentarem todas as delícias que estão aqui. Os nossos convidados sempre ficam à vontade para que vocês possam degustar aí do melhor café, os melhores quitutes que tem em Divinópolis, que é a Cafeteria Café Preto. Feito o convite? Combinado. Então fique à vontade. Bom, nós temos aqui algumas pautas que foram definidas previamente, já vão ser passadas aqui com os nossos convidados de hoje. Então fiquem à vontade para explanar, detalhar a respeito do nosso serviço de bucomaxilo, certo? Eu queria iniciar a nossa entrevista de hoje perguntando para o Dr. Tiago, né, para que ele pudesse trazer um pouco para a gente desse histórico, né, que foi muito importante a criação do serviço do Refaces e o atendimento de bucomaxilo aqui no nosso hospital. Conta para a gente, Dr. Tiago, como que esse serviço começou, as dificuldades que eu lembro foram muitas, né, para que a gente pudesse chegar até aqui e como que o serviço evoluiu para chegar a ser uma referência como nós estamos sendo, inclusive daqui a pouco tem uma novidade. Sim, tem uma novidade muito boa. A bucomaxilo, ela é uma especialidade que contempla as urgências, emergências, os traumas de face, os processos infecciosos e as cirurgias eletivas, que envolvem ali os pacientes portadores de necessidades especiais, que buscam ali tratamentos odontológicos dentro do ambiente hospitalar, e os pacientes de cirurgia eletivas que têm alterações por algum motivo na face, seja ele uma sequela de trauma, seja ele uma deformidade que a gente chama de dente esquelética, aquelas cirurgias ortognáticas, ou um paciente que tem ali uma demanda, uma necessidade cirúrgica por alguma consequência de outra patologia. A bucomaxilo, ela é uma especialidade que envolve alta complexidade, envolve multidisciplinariedade. Então, a gente trabalhava e caminhava com muita dificuldade no hospital, e com a chegada da nova direção, da Elis, ela nos gerou a oportunidade de olhar segmentos dentro da nossa especialidade que a gente considerava como vazios assistenciais. O que vem a ser um vazio assistencial? É aquilo que existe uma demanda e que nem o próprio Estado consegue dizer para você quantos pacientes não estão sendo tratados, não estão conseguindo acessar algum tipo de tratamento. Dentro desses vazios assistenciais que a gente conseguiu enxergar dentro da bucomaxilo, é a deformidade crâniofacial. Para quem não conhece bem a deformidade crâniofacial, são aquelas crianças muito comum as pessoas entenderem quando a gente cita aquelas crianças que nascem com lábio leporino, com a fissura labial, o lábio aberto, o palato, o céu da boca, né? Assim chamado popularmente, aberto, o nariz sem a cartilagem, com o nariz desabado. E existem outras deformidades, como síndromes de Treacher-Collins, síndromes de Golden-Ear, síndrome de Apert-Pierre-Robin. Então, é um vazio assistencial, é uma população que tem uma característica de uma deformidade a qual eles nascem assim. Então, ela é uma característica de uma deformidade congênita. Ela vem de uma certa herança hereditária ou por alguma deficiência nutricional durante o período gestacional da mãe, ali entre a 14ª e 16ª semana. Então, foi observado a seguinte situação. Temos um universo de acometimento de 1 para cada 600 nascimentos, e isso é muito alto quando você mensura em população mundial, Minas, Brasil, né? Então você tem um número muito expressivo. E em Minas Gerais nós tínhamos somente 2 locais que prestavam assistência. Então você tinha somente 2 hospitais como referência
e um hospital em Belo Horizonte que já não tinha um fluxo de recebimento assim tão grande, e para uma população de 22 milhões de habitantes. Então, isso é uma discrepância absurda, você ter 2 locais, um sem a atividade de recebimento contínuo, para que trate uma população como essa. Uhum. Então, chegar nesse segmento da deformidade crâniofacial foi um caminho onde, junto com a direção, com a visão de vanguarda da Elis, que nos mostrou que entender sobre crescimento sustentável da nossa especialidade passava por entender esses diferenciais. O que realmente existe de uma demanda deficitária no nosso sistema. Então, nós chegamos aí na deformidade crâniofacial. Então, partimos, então, para uma luta, que não foi fácil. Uma luta dura, uma luta difícil, que envolveu todo mundo. Quando eu falo todo mundo do hospital, envolveu até ao Rubens e ao setor de comunicação. Porque isso envolveu mesmo. Nós estamos falando que nós envolvemos todo mundo. E continua envolvendo. E continua envolvendo, exatamente. A deformidade crâniofacial, então, entendida como um vazio assistencial e como um segmento de alta complexidade, ele fazia todo o sentido para a proposta e para a vocação que o São João tem. Então, a partir disto, entender que existe uma demanda real de pacientes pelo Estado. Existe um vazio assistencial, que esses pacientes estão ficando aí sem nenhuma oferta de tratamento. Entendemos e concluímos que é uma alta complexidade, faz todo o sentido para a vocação do São João. Fazia parte também da minha formação. Então, esse é um caminho também que me agrada muito caminhar nele, que faz parte da minha formação em crânio maxilofacial, o atendimento e a busca desses pacientes e tratar esses pacientes de deformidade crâniofacial. Então, a ideia primária do início dessa batalha toda se deu aí, nessa busca do entendimento de como crescer de forma organizada, sustentável e que efetivamente fôssemos prestadores de um bom serviço diferenciado à nossa população. E aí, quando você lança, né, esse propósito junto com a instituição, vocês abraçam a causa, vários foram os desafios que vocês enfrentaram, né? Inúmeros. Inclusive, assim, eu conversando com a equipe recentemente, eu fui contar a história, né, do Refaça, que eu tive o privilégio de participar. E aí eles perguntaram, nossa, os dentistas, os bucomaxilos, os cirurgiões se dedicavam tanto assim, dedicavam as horas de trabalho, todo o conhecimento para poder chegar a um ponto em que o hospital foi reconhecido pelo Ministério da Saúde e foi então aí começar a atender aos pacientes do SUS. Eu falei assim, sim, foi uma batalha muito grande, inclusive com empresas de outros estados que enviaram materiais para que a gente pudesse realizar esse procedimento e provar para o Ministério da Saúde que nós éramos capazes de poder absorver. Conta um pouco mais sobre isso. O Ministério da Saúde ele tem uma prerrogativa, isso para todas as áreas. Ele parte sempre do princípio da dúvida, né? Ele nunca acredita na idoneidade de todos no segmento prestador de serviço. Eu coloco assim pelas dificuldades que a gente passou. Mas a gente acaba entendendo um pouco da necessidade desta política, porque senão é a forma que eles encontram de amarrar e dar seriedade à abertura de serviços efetivos. Sim. Então, o Ministério da Saúde ele parte da premissa o seguinte: você faz primeiro, você sustenta primeiro, você mostra que é capaz e competente de fazer. Então, você faz uma coisa chamada série histórica. Essa frasezinha, criar série histórica, ela é tão curta para uma demanda tão gigante que significa o quê? Olha, o Hospital São João de Deus, você, Elis Regina, gestora e todos os seus profissionais que estão pleiteando isso vão ter que fazer o seguinte: vocês vão ter que montar o serviço, vocês vão ter que atender, tratar, evoluir um tempo e depois mostrar que fizeram para que a gente possa pensar na habilitação de vocês. E quando a gente fala num serviço como esse, nós estamos falando num serviço de alta complexidade que envolve uma multidisciplinariedade de mais de 15 especialidades, onde envolve a construção,
adequação e instalação de inúmeros equipamentos, clínicas, que não existe no rol habitual de um hospital. Não é a vida normal de um hospital. E outra situação, todos nós trabalhamos e tivemos que trabalhar, pensando nesse propósito, gratuitamente num primeiro momento. Então, o que se precisava construir? Precisava da equipe de cirurgia bucomaxilo, precisava da equipe de pediatria médica, da equipe de fonoaudiologia, da equipe de otorrino, psicologia, nutrição, serviço social. Precisava de uma equipe de odontologia especializada, onde a gente tivesse profissionais da implantodontia, da prótese, odontopediatria, clínica geral, ortodontia, prótese bucomaxilofacial, que é um outro segmento que é muito bacana. Um dia a Ana poder vir aqui contar para vocês sobre as próteses de face. Já fica convidada, hein, Ana? Isso, deixamos aí. Então envolve, e a estrutura nisso daí, que foi a criação de uma clínica odontológica dentro do hospital. Nós somos o único hospital em Minas Gerais, temos uma clínica odontológica dentro do ambiente hospitalar, uma clínica de radiologia, todos os equipamentos, como cabine de audiometria, impedanciometria, que a fonoaudiologia precisava, e todos os periféricos disso. O que são os periféricos além disso daí? Como isso vai crescendo muito, o serviço vai crescendo muito, aí ele envolve secretária, um setor, gerência. Então, imagina um tamanho disso. E todos, no seu início de atividade, todos integralmente trabalhando de forma gratuita e voluntária. Por quê? Porque como não tínhamos habilitação, o hospital não tinha credenciamento para que pudesse faturar e receber esses procedimentos. Então, desde o bloco cirúrgico, como anestesista, nós cirurgiões, o hospital nas internações pediátricas dessas crianças, o pessoal da odontologia que vinha aqui, não tinha nenhum recebimento. E isso perdurou por 4 anos na nossa construção. Ou seja, um processo longo que vocês se dedicaram, vocês entregaram todo o conhecimento, todo o tempo para que a gente pudesse chegar nesse momento que nós estamos vivenciando agora. Exatamente. E não podendo deixar o serviço existente, que era a bucomaxilo, como pacientes especiais, trauma de face, as cirurgias eletivas que demandam, como patologias, outras cirurgias de articulação da mandíbula, um exemplo, cirurgias ortognáticas, nada disso podia parar, tínhamos que manter o cumprimento da meta, mas tínhamos sim que produzir dentro desta demanda chamada deformidade crânio-facial para que pudéssemos criar série histórica. E tínhamos que produzir não somente o ato cirúrgico, tínhamos que produzir a cadeia de tratamento multidisciplinar, que é o que a gente tanto se orgulha hoje, e é o primeiro hospital em Minas Gerais que tem uma linha de cuidados completa, que se estende da hora que a mãe, do momento que a mãe recebe o seu diagnóstico na gestação, que aquela criança tem alguma deformidade craniofacial, seja alguma síndrome ou seja a fissura lábio-palatal, ela já tem a oportunidade de ser acolhida pelo nosso serviço para que possa receber orientações de amamentação, para que possa receber cuidados psicológicos e emocionais, de acolhimento daquela criança. Então, ela se estende do período do diagnóstico gestacional, ou seja, de 0 anos da criança, desde o seu diagnóstico na gestação, nascimento, até 21 anos de idade, onde nessa caminhada de 0 a 21 anos, ela tem todo um apoio, um tratamento e um acesso a um tratamento multidisciplinar completo, que passa por fono, físio, psicologia, nutrição, serviço social, odontologia, dentre os multissegmentos, odontopediatria, ortodontia, clínica geral, prótese, implante, até mesmo otorrino, pediatra médico e as cirurgias que ela demanda em face, as reconstrutivas, reparadoras. Então, a gente não trata somente aquela patologia, aquela deformidade, a gente acolhe aquela criança
e acolhe aquela família. E tem toda essa parte do acolhimento, esse cuidado que se tem, como você disse, desde o momento da gestação até os 21 anos. Por isso que o paciente, ele por ter esse tratamento todo detalhado, né, ele permanece por todo esse tempo aqui no hospital. Sim, perfeito. Ele precisa desse acompanhamento, que é para que a gente devolva ele duas coisas muito claras e muito objetivas. É a devolução funcional da fonética, linguagem, que ele aprenda a falar corretamente, respirar corretamente, mastigar corretamente, tenha o seu desenvolvimento de todo o processo orofacial e crâniofacial funcional, estável e acompanhado, que ele tenha a devolução minimamente qualitativa da estética, porque a estética está envolvida, a face, o rosto é o nosso cartão de visita. É a primeira coisa que todo mundo inevitavelmente vê. E para que ele tenha a devolução da capacidade, do potencial de reinserção social. Porque a gente diz que esses pacientes, eles vêm com toda a demanda de luta para que eles passem pelos seus tratamentos cirúrgicos, e são muitos, mas que eles também têm uma demanda de luta, de devolução da dignidade e do restabelecimento da condição social deles. E não só deles, das suas famílias também. Porque, por desconhecimento, muitas delas carregam, às vezes, um sentimento de culpa que não se faz nenhuma valia, e que também sentem-se ali, em algum momento, envergonhadas daquele filho, daquela criança, de como está ali. Então, a gente devolve não só a condição funcional e estrutural, mas hoje, o projeto como esse, que o São João tem, ele devolve dignidade a esses pacientes e a essas famílias. Também a autoestima, né? Sim. A autoestima também, que é algo fundamental durante a vivência humana. E eu queria perguntar para o Dr. Pedro Paulo, o Dr. Tiago já citou algumas coisas, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre o que esse centro, o que o nosso centro de reabilitação Refaces, ele representa para os pacientes. Eu imagino que você deve ter muitas histórias de pacientes que você atende, famílias muitas das vezes carentes, que não têm aquela condição e que vêm de muito longe aqui para o nosso São João, né? O serviço cresceu, como o Dr. Tiago disse, nós somos referência, né? E nós tínhamos algumas regiões no qual nós éramos referência. Eu queria que você falasse específico desses pacientes, dessas regiões que até então nós atendíamos. Então, esses pacientes, eles vêm aqui no São João como uma solução. Muitas vezes eles ficaram, igual o Tiago falou, do vazio do Estado, então eles não tinham solução, não tinham onde ser tratados, e muitos são de família humilde. Igual o Tiago falou, que muitas vezes a gente descobre na gestação, mas em muitos pacientes do SUS, eles não descobrem na gestação, descobrem no nascimento, porque às vezes não fez um morfológico, então ele não conseguiu descobrir a síndrome durante a gestação. E esses são pacientes muito humildes, igual tem vezes que a própria família, o paciente vai operar, a família vem em jejum junto. São pacientes totalmente desinformados, que não têm noção da síndrome, quais são os passos, ficaram desassistidos. Muitos pacientes que a idade certa seriam ser tratados bebês, crianças, chegam aqui adultos, porque não tinham um centro de referência. Então, para a gente acolher esses pacientes, a gente brinca que, na primeira consulta, que nós casamos com a família, porque como é de 0 a 21 anos, então nós vamos tratar esses pacientes toda a vida, né? Tem paciente que a gente viu bebê e hoje está aí. Fazendo aniversário. Fazendo De aniversário. 10 anos, 12 anos. Então, conosco. assim, e principalmente essas regiões que não tinham essa assistência para a gente poder acolhê-los, igual o Tiago falou, o maior intuito nosso, lógico, fazer as cirurgias corretivas, mas sim devolvê-los ao meio social, reinseri-los no meio social, porque isso é o que mais afeta, né? Poder ter a dignidade, viver uma vida normal, né? Hoje a gente sabe que tem os bullying, essas coisas, então poder restabelecer tanto a parte funcional quanto a estética e principalmente reinseri-los na sociedade com dignidade, com alegria, é o nosso principal intuito, eu acho. Tá? O Refaces hoje, ele veio
suprindo esse vazio assistencial, isso foi tão interessante que quando o hospital... Então, assim, a gente teve o apoio integral do hospital, o apoio da direção, da gestão, e começamos a trabalhar, né? Então, trabalhando nisso daí, a gente foi descobrindo o quê? Que inúmeras regiões em Minas não tinham destino para que mandassem os seus pacientes. Não eram referenciados para nenhuma região. Não eram referenciados para nenhuma Porque região. quando o serviço ele foi criado, tinha 2 cidades, né? Tinha 2 cidades, era Belo Horizonte e Alfenas. Alfenas tinha um número limitado de regiões que iam para lá. Certo. E o resto fazia-se como se um grande fluxo para Belo Horizonte, que já não conseguia mais receber pacientes novos. Não por culpa deles, mas porque eles tinham um serviço extremamente afogado, extrapolado do número de pacientes. Porque faz um pensamento comigo, isso era uma grande preocupação nossa. Se nós recebemos esses pacientes e ficamos com eles de 0 a 21 anos, pouquíssimas altas nós temos. Nós temos um efeito acumulativo anual expressivo. É só depois de 21 anos que você vai ter algumas Começar baixas, a ter né? alta, correto? Então, diferente de outros segmentos, que você inicia o tratamento, leva ali um período, que ele leve 4 meses, 1 ano, 6 meses, mas você tem um fluxo de giro de alta. Então, você dá alta, abre novas vagas, chegam mais. Na Isso. própria bucomaxilo, os outros segmentos, você recebe, prepara, opera, dá alta, abre uma vaga nova, chega uma nova. A deformidade craniofacial tem uma especificidade tão interessante que você abre uma vaga, recebe e ele vai até 21 anos e você vai ter que receber todos os outros que virão. A gente fala muito de média de permanência aqui no hospital, né? Quando é paciente tem uma média de permanência de bucomaxilo. A média de anos. permanência da deformidade craniofacial são 20 anos, Sim. dependendo da idade que ele chegue aqui. Essa era uma preocupação enorme, tanto que a gente tinha e tem aí um espaço específico a esses pacientes dentro do hospital. Acabamos sendo o único hospital em Minas que tem ali uma clínica odontológica de radiologia e de atendimento clínico desses pacientes, que acabou também se tornando um ambulatório da bucomaxila e das outras especialidades, para que receba e trate esses pacientes. Veja bem, quando nós, então, assim, estruturamos, lutamos muito porque o Ministério da Saúde tem ainda uma deliberação, uma normativa de 1994. Isso para a saúde é antiguíssimo, né? Sim. A gente tinha algumas situações, por exemplo, a gente tinha que colocar os prontuários do paciente em slides e carrossel. Um dia, como no Ministério da Saúde, eu falei com a responsável, eu falei, a gente coloca, é só você me dizer onde a gente compra isso, porque que não existe mais. Exatamente. Então, assim, a gente ainda participou de um processo de uma adequação de atualização do próprio Ministério da Saúde e Estado frente às novas habilitações, porque o Ministério da Saúde fez uma justificativa muito interessante. Ele falou, não é que está antigo, doutor Tiago, não é que está antigo São João de Deus, é porque há 27 anos ninguém pede para habilitar, ué. Olha só, 27 anos não tinha um pedido de habilitação. 27 anos não havia um pedido de habilitação. Por isso nós somos desesperados e antigos na nossa documentação e desesperados que alguém tenha essa estrutura. E o São João, sim, essa é a grande diferença do São João. Os profissionais que aqui nós conseguimos reunir, que entenderam sobre a real ação social que era montar um serviço como esse e, indiscutivelmente, o vanguardismo da gestão, na pessoa da Elis, que enxergou realmente no futuro o quão benéfico seria a montagem de um serviço como esse e o quanto que isso seria realmente efetivo para a população. Na nossa primeira habilitação, porque o Ministério ele obriga que você tenha um período de tratamento desses pacientes, mas um período longuíssimo. Uhum. E aí nós conseguimos fazer com que ele entendesse que o período de 4, 5 anos que nós já estávamos efetivamente tratando esses pacientes, nos diferentes segmentos, seja cirúrgico do lábio, do palato, seja no sindrômico, seja na formação das próteses bucomaxilo, nos dava a prerrogativa de pedir a habilitação. Mas, principalmente, o que o São João ofertou de estrutura
cumprindo todos os requisitos, que não eram poucos e que não foram baratos, investimentos que passam aí dos seus R$ 2 milhões para um hospital com atendimento SUS, e tirando esses R$ 2 milhões aí, ou mais, do bolso, para que buscasse uma habilitação e, num futuro, quem sabe, receber uma restituição disso, é algo que vem muito mais do que efetivamente só tratar, mas sim ter compaixão, ter sim um olhar muito diferenciado do aspecto social para esse segmento. E aí, na nossa primeira habilitação, quando a deformidade ali, então, é habilitada, a gente recebe uma grande surpresa, que a habilitação ela saiu tanto estadual quanto ministerial, federal, e essa habilitação ela se estendeu. Nosso objetivo era a região macro-oeste, mas nós, de imediato, fomos habilitados em 4 macro-regiões. Que são, eu sempre confundo, né? A gente sempre bate papo. Não, Rubens, não é essa região, você errou. Sim, região oeste, leste, leste do sul e noroeste. Perfeito. Isso. E agora, depois houve uma mudança, incluíram na deformidade a região do Vale do Aço. Certo. Então, hoje nós somos 5 para a deformidade crâniofacial. E diga-se de passagem, essa ainda não é a nossa novidade, né? Não, e não é. Não Mas é. vamos revelar agora? Será? Pode ser? Você que manda. Eu aí, acho que é o ué. momento. Eu só queria saber, a diretoria tá sabendo? Conta pra gente. Você já teve oportunidade de contar isso pra Elis? Já, claro. Com certeza, ela ficou lisonjeada junto com os demais diretores. Extremamente lisonjeada e extremamente orgulhosa como nós ficamos, porque essa situação, ela veio em premiar todo esse trabalho feito na deformidade crâniofacial. Uhum. Porque o que aconteceu? Na deformidade crâniofacial, a gente tinha os hospitais que assim já eram, trabalhavam estritamente com as deformidades congênitas e muito focados na fissura lábio-palatal. E quando a gente foi ali entender a deliberação, o que era realmente esta habilitação, o que efetivamente se pedia, né, ali dentro daquelas documentações. Só um exemplo para você. Lá tinha uma obrigatoriedade de um exame chamado videodeglutograma, que a gente pega a criança, coloca ali um contraste, ela vai tomando um iogurte e um aparelho de captador de imagem, como se fosse um raio-x, mas dinâmico, ao vivo. Mostra aquela criança engolindo, deglutindo, e pode mostrar algumas deficiências de alguma musculatura e da região orofaringiana nessa deglutição. Uhum. Essa deficiência pode gerar alterações de fala, dificuldade de alimentação, aspirações, que geram pneumonias aspirativas. E aí nós descobrimos que isso é uma obrigatoriedade que nenhum outro hospital fazia. Nós somos hoje o único hospital que oferta no componente da deformidade crâniofacial, efetivamente, um exame chamado videodeglutograma. Descobrimos também que a habilitação da deformidade crâniofacial, e como nós estruturamos aqui, ela engloba não só aqueles deformidades congênitas, e sim aqueles sequelados. Então, aqueles pacientes que são acometidos com câncer de cabeça e pescoço, sofrem mutilações, eles têm, então, uma prerrogativa de ser tratados conosco em reabilitar. E aqueles pacientes que, por algum motivo, têm, ao seu nascimento, alguma ausência de alguma estrutura em face. Então, nós ampliamos isso no nosso hospital. Nós fizemos essa abrangência toda. Então, de um tempo para cá, a gente é o único hospital no estado de Minas que tem a linha de cuidados completa, aonde toda a demanda da deformidade crâniofacial exige. Então, nós somos o único. Frente a isso, o Estado começou a observar que realmente existe não só um vazio assistencial no fissurado, na deformidade congênita, mas sim em toda a reabilitação desses pacientes sequelados. Existe um grande universo populacional que tem a demanda para tratamentos que aqui nós ofertávamos, conseguimos crescer o nosso serviço e hoje somos o único serviço SUS
em Minas que tem tecnologia de ponta hoje no tratamento dos seus pacientes. Então, hoje a gente tem scanner que faz escaneamento da face do paciente, que joga essa imagem num computador e imprimimos isso daí numa impressora 3D, para que dê facilidade para a gente construir as próteses, para que dê facilidade no planejamento das cirurgias ortognáticas e leva isso para dentro de um centro cirúrgico. A gente hoje trata os pacientes e opera as cirurgias da articulação com câmera de vídeo, e é o único serviço que oferta isso SUS, isso não era do rol do SUS. Fizemos em parceria com empresas de fora do estado, lá do Rio Grande do Sul, como você participou, Sim. com próteses customizadas de reconstrução. Então, nós somos o único hospital a fazer isso. Então, o Estado, frente a essa demanda, frente a essa possibilidade, frente a esse nicho de pacientes, criou um novo componente, uma nova habilitação, chamada em habilitação da reconstrução crânio, reabilitação e reconstrução crânio e bucomaxilofacial e cavidade oral para esses pacientes sequelados. E aí, para nossa surpresa, o único hospital habilitado neste componente no estado fomos nós. O São João de Deus e o nosso serviço. Ou seja, somos referência agora estadual para mais de 850 municípios de Minas Gerais. 22 milhões de habitantes. 22 milhões de habitantes. Efetivamente. Então, o complexo de saúde, que antes era referência no centro-oeste de Minas, que acabou ampliando para 3,4 milhões de pessoas para essas 4 regiões, agora se torna um novo momento na saúde e não nessas regiões, em Minas Gerais. Em Minas Gerais. E, atrelado a isso, veio a referência, além da referência estadual que veio, que hoje efetivamente, do ponto de vista já em portarias, deliberações publicadas pelo Estado, nós somos uma referência estadual em todo o Estado, para todas as macros. Veio acompanhado disso a primeira vez que um serviço SUS no Brasil, que um Estado oferta no SUS no Brasil, próteses customizadas. Lembra aquela que nós recebemos de doação? Sim, demais. Nós somos um serviço que recebeu um recurso específico para que possa ofertar esse tipo de reconstrução extremamente atualizada. Hoje é o que você tem de melhor no tratamento das reconstruções crâniofaciais privado. Nós estamos falando no que tem de melhor no particular. Pro paciente SUS. Pro paciente SUS. Nosso hospital recebeu um recurso destinado especificamente a reconstruir esses pacientes com esse tipo de material, que demanda toda uma reconstrução 3D. É uma prótese que ela é específica para aquele paciente, que tem uma qualidade de reconstrução funcional e estética de altíssimo nível e que ela é exclusiva àquele paciente e baixo índice de rejeição. Ou seja, nós estamos fazendo história no Brasil. Literalmente no Brasil. Literalmente. É o tratamento padrão ouro, né? Padrão ouro. Hoje. É as próteses customizadas. Perfeito. Hoje é o que a gente chama no meio nosso como padrão ouro, que é o que tem de melhor. E sim, nós estamos fazendo história não só em Minas, mas no Brasil, porque recentemente, mês passado, a gente descobriu, a pedido do Estado, que a gente faça até 2029 todo um apanhado de série histórica nesse segmento, que somos referência estadual, porque o Ministério da Saúde pediu que nós fôssemos ali um hospital modelo nesse segmento, porque ele tem a pretensão de mudar a constituinte de saúde pública da bucomaxilo, da reformular toda a tabela SUS, a tabela de OPME, e quer utilizar dessa experiência aqui do São João de Deus para que ela seja uma referência, para que ela seja um norte, para que o Ministério da Saúde siga e, quem sabe, mude ali, então, as ofertas de tratamento, de material, de equipamento e toda uma diretriz que o SUS existe hoje. Ou seja, nós só estamos sendo modelos para o Ministério da Saúde, que vai aplicar isso em outros hospitais que, em algum momento, queiram ter o serviço também. Exatamente isso. Definiu muito bem. Agora, eu pensei que você ia falar outra coisa. Sério mesmo. Na hora que você falou lá, né, da referência, não só no Brasil e tudo mais, porque tem um detalhe que talvez a gente não tenha colocado aqui na pauta, mas é que
o serviço de bucomaxilo, ele já recebeu pessoas até fora do país Sim. para ser referência. Sim. Queria que vocês dois pudessem explanar um pouco mais dessa experiência que teve profissionais, dentistas, cirurgiões de países como, me lembra aqui, República Dominicana, México Isso. e teve um outro país também, se eu não me engano. Foi Costa Rica. Costa Rica, exatamente. Eles vieram até o São João de Deus para... Deixo com vocês. Isso. É muito interessante isso, que isso tudo está interligado, sabe? A gente, na ânsia de trazer o melhor para o nosso paciente, a gente teve a oportunidade de conhecer uma empresa, a CPMH, e ela nos propôs a criação de um estudo clínico em vivo sobre próteses de côndilo, próteses de ATM, da articulação da mandíbula. Sim. Né? E essas próteses elas eram destinadas especificamente aos pacientes SUS. E assim nós começamos a desenvolver um protocolo. Mais uma vez, eu preciso ressaltar o quanto é importante a visão de vanguarda que a direção tem, que a gente sempre recebeu integralmente apoio em todas as ideias, por mais que num primeiro momento parecessem malucas, mas a gente sempre recebeu grande apoio. Então a gente acolheu essa empresa, desenvolveu esse projeto. Esse projeto serviu como uma referência para o Estado nessa criação desse componente novo, sabe? Essa experiência que a gente teve. E a gente criou aqui, então, uma casuística de muito sucesso. Em 28, 32 cirurgias, nós não tivemos nenhuma intercorrência grave, ou de perda, ou de um insucesso grave. Então, nós conseguimos desenvolver tanto a parte técnica, profissional, quanto o produto, quanto ofertar qualidade nos tratamentos dos pacientes SUS. E aí, a empresa, ela reconheceu isso também. E nos fez o convite de criar ali um intercâmbio cultural de troca de conhecimentos. E aí nós recebemos um cirurgião chefe do Hospital das Forças Armadas da República Dominicana, um cirurgião coordenador do serviço do Hospital Geral do México e um da Costa Rica. E aí a novidade que a gente tem... Cheio de novidades, gente. Se o Pedro quiser comentar um pouco mais, é que a gente vai fazer a segunda edição desse intercâmbio. Mesmo? Vamos, olha que bacana. Então tem profissionais de outros países aí já preparados para vir? Já. Sim. Se Deus quiser, eu creio que ali em agosto, setembro, a gente pode ser que a gente tenha aí uma nova edição, porque deu muito certo. Conta pra gente um pouco mais, doutor. Então, a ideia é que a gente monte um curso, né, para esses profissionais, tanto de fora do Brasil quanto de fora do estado de Minas Gerais, possam vir ao São João de Deus e fazer o treinamento com a gente, tanto na prótese de ATM, quanto num outro projeto que a gente tem, que é do Custom Life, que chama, que é uma reabilitação oral também, com implantes, em maxilas atróficas, e para devolver dentes, devolver o sorriso para os pacientes, que é o maior intuito, né, principalmente nós da odontologia, devolver o sorriso para o paciente. Então, nós estamos planejando a segunda edição desse treinamento e buscando trazer esses profissionais, tanto de fora do país quanto de fora do estado, para o São João, para fazer o treinamento em prótese de ATM e no Custom Life, que é um apoio que a gente tem da empresa lá de Brasília, da CPMH. Sim, eu ia te perguntar isso justamente agora, se a CPMH também está envolvido. Porque foi até importante você ter citado essa questão, porque aqui a gente faz questão de marcar e de evidenciar quem foram os verdadeiros parceiros. E a CPMH, com esses recursos que mandaram para nós, foi o que possibilitou realmente do hospital virar e falar assim, olha, tá vendo aqui, Ministério da Saúde, a gente consegue. Sim. E nós conseguimos muito mais se a gente conseguir uma habilitação e mais, podemos ser referência. E as coisas foram acontecendo, né? Foi em 2022 que nós inauguramos o Refaz, se não me falha a memória. Sim, a inauguração oficial que saiu a habilitação. Isso. Em 2022. 2022. Que a gente abril. já vinha trabalhando aí há 4, 5 sim. anos nisso daí de forma gratuita, né? Exatamente. Sim, a nossa inauguração foi 2022. E tem uma... Eu acho que desde 2018, né, que a gente ficou são...
que, com apoio do hospital, a gente veio fazendo durante anos a cirurgia dos fissurados, depois foi as reconstruções, né? Sim. Quando a gente não tinha a prótese, a gente fazia reconstruções ósseas, né? Com cristelírica, arco costal, com apoio de outras especialidades médicas que ajudavam a gente. Na verdade, a gente tem que agradecer que, na verdade, foi multidisciplinar, todo mundo abraçou a gente e cumpriu... Absorveu a ideia dos doidos, né? de reconstruir. Mas é isso, e o bom de encontrar com essa turma aí no hospital, principalmente o Dr. Thiago. O Dr. Thiago me pega pelo corredor, tem uma novidade para te contar aqui, vem cá. E aí a gente viaja, assim, né, nas novidades que tem, e não é diferente nesse momento que a gente está vivenciando aqui agora. É muito gostoso saber que um serviço que foi tão desafiador para a gente no início, que, né, gastamos tanto financeiramente, dedicamos tanto tempo, né, vocês principalmente, todo conhecimento, agora nós estamos colhendo os frutos. E, inclusive, tem ampliação de projeto vindo por aí. Né? Tem uma perspectiva de ampliar o espaço físico do Refaces para que novos pacientes sejam atendidos, até porque agora nós somos referência no estado. Isso. A gente tinha esse sonho já. Tínhamos, inclusive, isso já projetado, né? E sim, mais uma vez, a gente tinha que fazer a busca de recursos natural. Uhum. Agora, isso efetivamente saiu do papel, isso está virando uma realidade novamente. Nós precisamos de um espaço. O nosso espaço já era bom, mas nós precisamos de um espaço muito maior, porque a demanda cresceu muito. E uma demanda acumulada, como eu te expliquei. Se eles... o ciclo de alta é muito estendido, então existe um efeito acumulativo nisso daí. E com a referência estadual agora, nós precisamos de um espaço maior. Então, nós vamos começar a nossa obra, graças a Deus. Muito né? bem. E vamos simplesmente dobrar o nosso tamanho. A estrutura. Nós vamos dobrar o que nós temos hoje. Hoje são quantas posições para tratamento? Hoje, simultâneo? por um exemplo, nós temos 2 cadeiras para tratamento simultâneo e temos uma clínica de radiologia e um atendimento multidisciplinar de 6 especialidades simultâneas. Certo. Então, como é a filosofia do tratamento das deformidades? Como são crianças de muito longe, como são pacientes de muito longe, para que vocês tenham uma ideia, a gente tem recebido pacientes de Linhares, isso é divisa com o Espírito Santo. Olha só. Nós temos pacientes de para frente de Diamantina, então são pacientes de muito longe, pacientes de Montes Claros, Já vêm no para norte, cá, né? pacientes de Santos Dumont, que é próximo a Juiz de Fora, Isso. são pacientes nossos aqui. Então, o que nós pensamos? Como fazer e otimizar isso no atendimento desse paciente, como criar um protocolo que seja otimizado? É fazer o máximo de especialidades num dia só. Então, para que a criança... Senão ela vai vir numa semana aqui comigo, aí eu peço para que ela volte na fono, ela volta na outra semana, aí ela pede que volte, hipotético, na psicóloga, ela volta na outra semana, a mãe passa o mês inteiro vindo aqui, uma vez por semana, perdendo sua capacidade de trabalho, a criança perde escola, se for neonato não tem problema, mas esse deslocamento, o risco, por aí vai. Então, a gente faz a seguinte situação. Toda quinta-feira de manhã nós temos uma reunião multidisciplinar, onde a gente envolve o máximo de especialidades que possam estar presentes naquele dia. E a criança passa pelo máximo, e os pacientes, seja criança, adulto, jovem, adolescente, seja o que for, o máximo de especialidades numa quinta-feira só. Então, tem quinta que ele vem no bucomaxilo, no pediatra, no odontopediatra, tem outra quinta que ele vem na fono, na psicologia, na nutrição. Então, ele passa num dia em 3, 4 especialidades. Mas isso otimiza o tempo dele. Sim. Só que nós temos ainda isso, ele está pulverizado dentro do hospital. Então, a nossa clínica não consegue absorver essas 6 ambulatórios num lugar só. Então, ele vai para o 7º andar na fono, a sala ao lado é a psicologia, aí ele tem que descer para nós na radiologia, ele tem que voltar para a odontologia. Então, o que vai acontecer agora? Nós teremos uma clínica com 4 a 5 cadeiras odontológicas, nós teremos uma clínica com 5 ambulatórios simultâneos, 5 salas de consulta simultâneas, então onde vão poder ter atendimentos da nutrição, da pediatria, tudo de uma forma organizada, da bucomaxilo, mas tudo num ambiente único.
Teremos, então, a sala de exames da fono, uma sala de exames de radiologia e uma sala de exames uma sala de laboratório de prótese para a construção dessas próteses que reabilita esses pacientes. Então, além de otimizar dentro de um protocolo o máximo de tratamento possível, nós vamos jogar tudo num ambiente só. A reunião multidisciplinar, o atendimento multidisciplinar simultâneo e aumentar a capacidade de atendimento simultâneo e imediato odontológico. Olha só que fantástico. Tudo no mesmo local para que seja tudo acolhido ali e realizado ali. Exatamente. E muito bem pensado o local, que nós vamos ter um acesso por trás, ali naquele antigo estacionamento ali, onde dá a visão para o corredor que sobe para o CTI. Isso vai ser no nosso antigo CND, nosso antigo SND. refeitório, né? Isso. Então, eles vão ter, inclusive, um acesso independente do hospital, para que eles tenham, assim, um melhor acolhimento, para que eles tenham um melhor acesso, para que eles não se confundam com essa... Os demais pacientes, né? Com essa movimentação que é o fluxo, dia a dia de um hospital, é né? um fluxo especial, um acesso especial. Um acesso especial, um fluxo especial, um acolhimento especial, uma dedicação ali para aqueles pacientes. Então, a gente quer e pretende ofertar muito mais qualidade, mas principalmente muito mais acolhida, muito mais carinho com esses pacientes que merecem e precisam, né? Com certeza. Nosso tema do podcast, CSSJD, referência estadual em bucomaxilofacial. Nós estamos aqui recebendo o Dr. Tiago Rodrigues de Aguiar, coordenador do Refaces, e também o Dr. Pedro Paulo Brandão, cirurgião bucomaxilofacial, que estão discorrendo sobre esse tema e contando todas as novidades referentes a esse serviço aqui do Complexo de Saúde, no qual nós temos uma gratidão imensa por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje divulgando todo o seu conhecimento, toda a história do nosso Refaces. Dentro de instantes, queria que vocês contassem aí a respeito de uma história que impactaram a vida de vocês, né, a vida profissional. Mas antes eu gostaria de fazer aqui uma última pergunta, que é relacionada à questão de como ter acesso a esse atendimento bucomaxilo aqui no hospital. Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora no YouTube, inclusive fiquem à vontade para colocarem seus comentários aí, seja no Spotify, no Deezer, na Apple Music ou até mesmo no YouTube, que a nossa equipe estará de olho e logo após esse podcast a gente volta e responde as perguntas com a ajuda de nossos profissionais aqui. Então eu queria que vocês pudessem falar como funciona esse fluxo de atendimento para que as pessoas às vezes se identificam, né, com algum trauma que a criança às vezes tem e a pessoa não sabia desse serviço do Complexo de Saúde. Como procurar essa assistência, como chegar até vocês aqui nesse atendimento? Então, esse paciente, por ser um paciente SUS, né, é um programa do SUS, né, igual a gente disse durante o podcast, então ele tem que ser referenciado para a gente. Por exemplo, um paciente de Oliveira, nasceu com uma fissura palatal lá, então ele tem que ser feito um encaminhamento via Secretaria de Saúde do município de Oliveira, que é encaminhado para a Secretaria de Saúde de Divinópolis. E aí, sim, é agendado uma consulta com um profissional da bucomaxilo, porque toda consulta do paciente de deformidade, a primeira consulta dele é com um profissional bucomaxilo. Depois ele é inserido no programa, né, de deformidade e, assim, ele passa pela equipe multidisciplinar. Então, toda consulta nossa, todo encaminhamento é via Secretaria de Saúde dos municípios, que é encaminhado para Divinópolis e agendado uma consulta com a gente. Assim é o nosso fluxo, tá? Ele é feito via Secretaria de Saúde. Certo. Então, precisou de atendimento, procura o serviço de apoio municipal aí. Isso, por exemplo, nasceu, vai no posto de saúde, o profissional médico, pediatra, ou até um cirurgião dentista, faz um encaminhamento descrevendo o quadro da criança, né? Por exemplo, se for uma criança, ela leva na Secretaria de Saúde do município, a do município manda para Divinópolis agenda uma consulta com um dos profissionais da bucomaxilo. E assim ele é filtrado e encaminhado para a equipe multidisciplinar. E claro que esses profissionais estão habilitados e sabem desse serviço aqui no nosso hospital, né? Portanto, Sim. a prefeitura esteve presente aqui na inauguração e tudo mais. Isso, e
assim, muitas vezes a gente faz reuniões com todos os municípios que fazem parte da nossa macro. Existe também, por exemplo, quando a região é muito distante, a cidade é muito distante, existe a teleconsulta que a gente faz, mesmo tendo a referência e tudo, tem uns critérios, mas tem até teleconsulta com a gente também, mas tudo fluxo via Secretaria de Saúde. E os municípios em volta têm o conhecimento e muitas vezes a gente faz as reuniões explicando certinho. Quando a gente vê que está fugindo um pouquinho o fluxo, a gente vem com as orientações para esse paciente não ficar desassistido, não ficar jogado assim, no sistema. Então, a gente sempre... esses municípios todos têm celular nosso pessoal, entram em contato e a gente está sempre à disposição para receber. É importante dizer que não só crianças, e às vezes é uma pergunta muito frequente que fazem, mas o meu filho já está com 14 anos, ele fez uma cirurgia só, ele pode ainda ser tratado? Ele pode ser encaminhado? Não pode, ele deve, ele precisa. Não só criança, não só o neonato que vai entrar nesse fluxo, né, da atenção primária ou secundária, encaminhar via Secretaria de Saúde e vir para cá. Mas sim de qualquer idade. A gente recebe pacientes aqui, nós temos pacientes adultos, 40 anos, que por algum motivo, seja ele econômico, social, ele parou o seu tratamento no meio do caminho, por dificuldade de deslocamento, né? Nós estamos falando que talvez antigamente ele ia para Bauru para ter um acesso como esse, né? Então ele parou, ele pode ser encaminhado, ele deve ser encaminhado. De qualquer idade, ele segue esse fluxo convencional. Né? A gente, como o Pedro disse, periodicamente reforça, atualiza esses fluxos com as macros. Tanto estamos com um projeto novo aí com vocês da gente criar alguns QR Codes para enviar, porque a gente julga que isso pode ser uma facilidade para as origens, que tem um fluxo de troca de profissionais muito grande. Às vezes as cidades são menores e esses fluxos acontecem de troca de maneira contínua. Então, para que a gente mantenha sempre atualizado a informação de como caminhar nesse fluxo e como encaminhar este paciente para cá. Muito bem. Igual o Thiago disse, tem adultos que antigamente era só Bauru, fizeram a primeira cirurgia em Bauru, nunca mais fizeram tratamento e agora chegou aqui adulto com o palato, o céu da boca aberto porque não concluiu o tratamento, porque o paciente ficou desassistido durante 20, 30 anos, desassistido e não sabia nem onde procurar a ajuda e o tratamento. E hoje nós recebemos muitos desses pacientes que ficaram desassistidos no sistema. Certo. E eu queria que vocês comentassem um pouco mais a respeito desses casos, né? Casos que impactaram a vida de vocês, profissional, né? Alguma situação que chamou muito a atenção de vocês. E só para lembrar também que quando vocês falam de adultos que às vezes começaram o tratamento e dão continuidade aqui conosco, tem também aqueles que tiveram alguma comorbidade que teve a necessidade de retirar uma parte da boca, como você citou agora há pouco, né? Tem esses pacientes também. Sim, esses pacientes é o que são as deformidades adquiridas. A gente divide em 2 segmentos chamados de deformidades congênitas, aqueles que nascem com alguma deformidade, essas que a gente fala mais corrente aqui, e tem aqueles chamados de deformidades adquiridas, as que no caminho, em algum momento da vida, por algum motivo, provavelmente, e na maioria das vezes, por um tumor, por uma questão oncológica, ele perdeu um segmento da face, metade da mandíbula, perdeu um nariz, perdeu orelha, teve alguma perda em consequência de uma demanda oncológica. Esse paciente é o que a gente chama de deformidade adquirida. Ele adquiriu ela ao longo da vida, por algum motivo. Ou por um acidente automobilístico gravíssimo, ele pode ter adquirido uma deformidade. Esses pacientes também são absorvidos aqui, também são enquadrados na oferta deste tipo de tratamento. A gente absorve esse tipo de tratamento também. Por quê? Pelos mesmos motivos das deformidades congênitas. Elas geram alterações funcionais, elas geram alterações estéticas e elas geram alterações sociais. Né? Então, são situações que acontecem e que precisam deixar claro a todos, porque às vezes muitos profissionais confundem e acham que só pode encaminhar para cá criança, bebezinho.
Não é isso, de forma nenhuma. Precisa ampliar essa visão e abrir esse leque de encaminhamento, porque aqui é para receber todos esses pacientes mesmo. Perfeito, muito bem colocado. E agora, para a gente fechar, um caso aí que chamou a atenção na vida profissional de vocês, algum caso de superação, algum caso que vocês pensaram, poxa, esse aqui foi algo surreal. Quer falar algum? Eu acho que o Dr. Pedro Paulo está pensando ainda nos pensando, vários casos. Então, rotineiramente acontece, rotineiramente mesmo. Eu cito um, que ele é um pouco mais antigo, que impactou muito a gente, um senhor que teve ali uma perda da estrutura nasal por uma situação oncológica, e muito antes da gente entender o que era pandemia, o que é andar de máscara e o que era isolamento social, esse senhor vivia no isolamento social. Por quê? Quando ele chegou para a gente aqui, ele queria colocar o nariz. E assim a gente foi trabalhando, e aí com o tempo as coisas vão tendo uma intimidade, eles vão tendo a confiança, são pacientes que lidam muito com a Ana, e aí a gente descobriu que o maior desejo dele era colocar um nariz para poder ir na padaria, porque tinha 2 anos e meio que ele não saía de casa por vergonha. Então ele tinha um isolamento social, ele vivia numa pandemia contínua. Sim. Né? Ele vivia num isolamento social. Então é o que naquele momento ali, ele foi um dos primeiros pacientes que caminhou conosco aqui, um dos primeiros mesmo, e que a gente tinha uma total ainda inexperiência do ponto de vista de condução de todos esses processos, né? Nós estávamos aprendendo como as coisas deveriam se caminhar. E isso me impactou muito, e eu até falei com a Ana, uma vez comentei isso com a Elise, e falo muito isso, que a gente não devolve somente as estruturas perdidas, mas a gente devolve a dignidade, a gente devolve a vontade de viver, a gente devolve a motivação para a reinserção social desses pacientes, né? Então, isso foi um que me chamou muito a atenção, num momento para a gente dizer assim, está muito no início da nossa caminhada, e a gente vê uma ação que para nós é uma ação tratativa de um tratamento, uma ação que para nós é uma obrigação, mas para aquele paciente ele vai fazer literalmente uma diferença total na vida dele. Sim. Total, na qualidade de vida, na autoestima, na reinserção social desse paciente. É uma nova vida. É uma nova vida. É uma nova vida. Então, assim, a gente começou a entender a grandiosidade das coisas que a gente está fazendo aqui. Eu lembro também de um senhor que tinha anquilose de ATM, então ele não abria a boca para alimentar. Olha. E aí ele fez a extração de 2 dentes para alimentar. E aí a gente fez a ressecção, né, do côndilo, fez o tratamento da anquilose e reconstruiu com uma prótese de ATM. E aí vem fazendo fisioterapia e esse senhor voltou a abrir a boca. Então ele voltou a alimentar. Então devolver isso para ele foi muito gratificante. Ele veio aqui, agradeceu, tirou fotos com a gente, agradeceu inúmeras vezes, porque ele não abria a boca. Durante 40 anos da vida dele, ele não abria a boca. Ele teve uma anquilose na infância, e aí se você quiser tentar imitar, é isso aqui, ó. Cerra seus dentes e fala seu nome. Rubens. Isso. Tipo agora, isso. Isso. Agora você vai trabalhar, falar, se comunicar. Todo tempo assim. Isso. E para alimentar, ele tirou 2 dentes para criar um espaço para passar o alimento. Olha. Entendeu? E com toda dificuldade, porque não seria qualquer alimento. Exatamente. Sim. Passou por 8 tentativas cirúrgicas. Não bem-sucedidas. Não bem-sucedidas. Chegou aqui para nós. 30 anos de anquilose. Anquilose é quando essa articulação ela perde a capacidade de movimentar, ela consolida. Ela trava. Não é que ela trava, ela vira osso. Ela vira como se fosse um bloco, assim, ó. Não osso, abre mesmo. Isso. Funde osso com osso. Né? E aí, sim, é o que o Pedro falou. E aqui nós tivemos êxito, graças a Deus, conseguimos, resolvemos. Com o apoio de equipe multidisciplinar, então, para que vocês entendam, a gente vem, abre, resseca, tira a gordura do abdômen e reconstrói aquela articulação com gordura do abdômen. Ainda tirou a gordura do abdômen para poder gordura do abdômen. colocar e ter essa funcionalidade. Essa funcionalidade, porque senão o osso
cola de novo, né? Essa Vamos colocar novidade aí. você não tinha me contado essa história. Isso, é um tipo de tratamento que a gente faz aqui, de resolução de anquilose. Porque se não se coloca nada ali, o osso consolida de novo. Consolida. Ele fusiona de novo. Sim. Então a gente tira, a cirurgia geral tira um pouco de gordura do abdômen, a gente trabalha essa gordura para que ela fique, dobra ela, sutura, para que ela vire como se fosse um bloquinho, e aí coloca nesse espaço que ficou e o paciente devolve a função. É um paciente que ficou extremamente grato, um paciente que ele demora 10 horas de viagem para chegar aqui. E a gratidão dele foi tão grande que, na sua toda simplicidade do mundo, ele comprou presentes para cada um, para os profissionais, para as auxiliares nossa, para todo mundo. Uma gratidão imensa. São essas situações que movem muito a gente, uma né? situação boba para a gente, que é o fato de abrir e fechar a boca, e que ele não conhecia há 40 anos, por exemplo. Alimentar. Teve um que era um caso semelhante com ele, que falou com a gente na primeira consulta: o que você espera? Ele comer um sanduíche. Sim. São casos de arrepiar mesmo. Eu estou aqui imaginando a situação e mostrar para a sociedade isso que nós estamos fazendo através desse podcast. O tanto nós temos que agradecer pela saúde que temos, Sim. pela vida que levamos, né? Exato. E então, assim, vocês aí de casa devem pensar: nossa, e são casos que acontecem como esses aqui, que estão no dia a dia do nosso hospital. Queria inclusive convidar as pessoas que quiserem, né, algum dia despertar um trabalho voluntário aqui na instituição. Nós temos um setor de voluntariado que permite que vocês, né, da sociedade, possam estar junto conosco, contribuindo para a melhoria do dia a dia do nosso paciente, né, trazendo aqui um momento de alívio, de conforto, né, participando de vários projetos que o nosso voluntariado tem. Então fica o convite para que vocês possam vir e entender o quanto nós temos que agradecer a cada dia pela saúde e pela vida que temos todos os dias, na verdade? Perfeito. Exatamente isso. Às vezes a gente passa alguns problemas em casa, ou às vezes com terceiros, a gente gosta de comentar isso, né? Dá uma voltinha no hospital para que vocês entendam o quanto vocês precisam ser gratos à saúde que tem. E como o Pedro falou, situações que para nós você não pensa ao fazer. Abrir a boca, mastigar, falar, é algo natural, rotineiro, cotidiano. O sonho do paciente era abrir a boca. O sonho do outro paciente era morder um sanduíche. Morder um sanduíche. É algo que a gente fala assim: meu Deus do céu, não pode, né? E é isso que motiva, é isso. Eu digo muito para a equipe, e hoje nós estamos em 15 profissionais. 15. O que eu digo muito para a equipe é o seguinte: isso baliza a gente, mostra que a direção está certa. Tá certo. Né? E a gente fica muito grato por essa oportunidade. E é com essa sua fala que nós vamos encerrando aqui hoje nosso podcast. Muito obrigado, doutor Pedro Paulo. Doutor Tiago, muito obrigado também. Parabéns pelo serviço, parabéns pela novidade que vocês trouxeram aqui hoje. O Complexo de Saúde se tornando referência para mais de 853 municípios de Minas Gerais. Quanto de população? 22 milhões. 22 milhões. O Complexo de Saúde está tomando o Brasil, já tomou Minas Gerais e vai tomar o Brasil, sendo referência aí, principalmente na bucomaxila. Então, leve o nosso abraço, o nosso reconhecimento por esse trabalho incrível que vocês realizam diariamente aqui. Muito obrigado pelo hospital, pela oportunidade de vir aqui falar um pouco da bucomaxila e o apoio incondicional que a gente teve desde sempre, que foi necessário ao extremo para a gente chegar onde a gente está hoje, conseguir abranger todos os estados, Brasil inteiro, e trazer até profissionais por fora, e assim continuamos. Venho agradecer o hospital por esse apoio. Isso, eu agradeço muito ao hospital pelo apoio incondicional, porque apoiar não é só simplesmente dizer, legal, vamos lá. Apoiar é realmente abraçar a causa e dar condições que a gente consiga trabalhar e estruturar. Então, eu agradeço muito ao hospital, a todos os envolvidos nas diferentes áreas, né? Para você ver, a gente atinge até a equipe de comunicação nessas jornadas, né? Então, todos aqui abraçaram a causa e lutaram por ela. Então, eu agradeço muito. E agradeço você, Rubens, pela oportunidade do espaço, pela ideia muito, muito, muito brilhante que foi essa daqui. Acho que é algo muito, muito diferente e muito necessário. Faz essas
informações e notícias chegarem a todos, porque talvez não, existem muitas coisas aqui dentro do hospital, pela magnitude que ele tem, que nós mesmos, estando aqui dentro, não temos conhecimento. Sim. E ações como essa aqui fazem essas informações chegarem. Então, muito obrigado pela oportunidade e contem sempre conosco, sempre mesmo. Obrigado. E vocês também contem sempre com a comunicação, sempre à disposição, viu? Obrigado. Muito obrigado a todos vocês, nossos espectadores, nossos também ouvintes, através da plataforma dos streamings, Spotify, Deezer, Apple Music, também o YouTube, sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite, um episódio novo, exclusivo, com temas relevantes para a sua saúde e bem-estar, nosso podcast Saúde em Pauta. Sempre contando com a organização, a produção da equipe de comunicação do Complexo de Saúde São João de Deus e também com a Enquadra Filmes, responsável pela edição e finalização do material. Também contamos com o apoio do Serviço de Nutrição e Dietética aqui do Complexo de Saúde São João de Deus e apoio deles, Cafeteria Café Preto, Rua Rio de Janeiro, 1058, esquina com a Rua Maranhão, no centro de Divinópolis, sempre trazendo essas delícias que a partir de agora a gente vai devorar aqui. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês, até o nosso próximo podcast Saúde em Pauta.